Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente trocar uma ideia, né, conversar sobre o jogo de ontem, o jogo do Bahia na Fonte Nova, onde o Bahia venceu o Palmeiras, um sério candidato ao título do Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu por 1-0 e mereceu vencer, né? Não tem aquela história de, tomou pressão do adversário o tempo inteiro, ganhou na sorte. Não, foi um jogo igual. É claro que pela força física do Palmeiras, e hoje a gente sabe que isso tem muita influência dentro do futebol, né? Favoreceu o Palmeiras. O Palmeiras teve mais jogo no campo do Bahia do que o Bahia no campo do Palmeiras. Apesar de, em alguns momentos dentro do jogo, essa coisa tenha sido igual, não é? O Bahia, em certos momentos, conseguiu igualar essa situação, indo para o campo do time do Palmeiras, sobretudo no segundo tempo, onde o Bahia achou uma maneira de jogar. O time do Palmeiras, a gente sempre fala assim, os times do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, são times que jogam diretamente, né? Não tem essa coisa de toca daqui, toca dali, não, criatividade, não. É um time direto, objetivo. Pegou a bola na defesa, tentar jogar no meio de campo, meter do lado, cruzar para a área para fazer o gol. Ou senão o goleiro dá o chutão para raspar de cabeça um atacante para o outro, né? É mais ou menos isso. O Flaco Lopes dá o raspão para o Vitor Roque tentar fazer o gol. E o Bahia teve um comportamento aceitável no jogo de ontem. Não que o Bahia tivesse feito um jogo maravilhoso, um grande jogo, mas jogou para ganhar a partida. Eu me lembro, e aqui vou falar para vocês também, na sexta-feira, no programa Resenha das Seis, que a gente tem 18 horas, eu, Márcio e Luana, eu dizia que estava confiante no Bahia, apesar de muitos torcedores, ou quase todos, dizendo que o Bahia ia perder, outros dizendo que o Bahia tomaria goleadas, né? E eu vou muito por tendência, sabe, torcedor? Qual a tendência, Dito, que você colocou na última sexta-feira? O Bahia é um time que só perdeu um jogo dentro de casa. O Bahia cresce jogando no estádio da Fonte Nova. O Bahia se sente bem, com o Rogério Ceni, com esse time que está aí, dentro da Fonte Nova. Só perdeu para o Cruzeiro e não merecia ter perdido o jogo para o Cruzeiro, não é? Daquela partida contra o Cruzeiro, o Bahia perdeu por detalhes. Poderia pelo menos ter empatado de 1-1 se não toma aquele gol do Gabigol. O Bahia jogou melhor do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro é um bambambam, né? Quando chegou aqui naquele jogo contra o Bahia. Um dos candidatos ao título, inclusive, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E o Bahia conseguiu jogar melhor do que o Cruzeiro. Mas o Bahia não tinha Caio Alexandre, não tinha Jean Lucas, sim. Mas eu falo do comportamento coletivo. De repente bota um outro jogador e o time vai crescer. Então o Bahia ontem foi um time que fez seu feijão com arroz no setor defensivo. Eu digo sempre que o Gabriel Xavier é um jogador que faltou fundamentos, faltou trabalhar muito fundamentos na divisão de base com ele. É um jogador que chegou no time profissional, parece que não teve muito jogo na base, ele não jogou muito na divisão de base, né? E ali precisava jogar para o técnico ver os defeitos, ir trabalhando os defeitos. Então é difícil ele tomar a bola de um centroavante, de um atacante, quando o atacante está na frente dele. Ele não consegue ou antecipar ou no corpo tirar o jogador e ganhar a bola. Então, às vezes, o Bahia passou um sufoco ou uma falta que se dá por ali que poderia ser evitada, uma bola parada que às vezes decide uma partida de futebol também. O Mingo, que não foi tão mal assim, mas não vem num grande momento como ele chegou aqui no time do Bahia, mas conseguiu, né, na maioria das vezes, ser superior ao adversário, porque não é fácil você marcar Flaco Lopes e Vitor Roque. É o ataque mais insinuante nesse Campeonato Brasileiro, com esses dois jogadores aí. O meio de campo, Acevedo jogou muita bola, marca muito bem. O problema do Acevedo é que às vezes ele quer girar o corpo para sair e perde essa bola. E quando você é volante, que tem essa primeira saída e perde a bola, você complica o setor defensivo, que está todo mundo saindo, né? Aí você perde essa bola, vai dar superioridade ao adversário que está tomando sua bola e está de frente com velocidade. E o zagueiro normalmente é lento, né, para correr para trás. Então, fora isso, no setor defensivo, na parte de marcação, o Acevedo mais uma vez muito bem, tomando a bola dos adversários. O Rogério Ceni até fala na entrevista coletiva de ontem que o Acevedo tem trabalhado muito essa coisa de girar o corpo, né? Quando você recebe a bola do zagueiro, que você toma a bola aqui, você gira o corpo rápido para sair tocando. E por muitas vezes ele fez isso ontem, na maioria das vezes ele acertou. Aí ontem foi o Nestor com o Everton Ribeiro, como a gente imaginava que ia jogar o Bahia, e para ter o William José na frente, você tem que ter os dois pontas. E o Rogério ontem foi inteligente e aí
a gente não pode criticar por a situação que ele acertou. Ele colocou Kaique na direita, colocou Sanabria na esquerda e os dois estiveram bem dentro da partida, né? O Kaique, na maioria das vezes, ganhando as suas jogadas lá pelo ponta. Só tem uma diferença do Kaique para o Ademir, né? O Ademir é um cara de muita profundidade, Ademir é um cara que vai muito na linha de fundo, e o Kaique corta, né, muitas vezes, a maioria das vezes, para o lado esquerdo, para o pé esquerdo dele, para tentar um chute, ou para dar um passe e receber na frente. Já o Ademir tem mais velocidade, bota a bola na frente para pegar o Ademir, é mais difícil, e assim ele fez o gol que a gente vai falar já já. Então foi um Bahia, né, para o que o Rogério tinha mais ou menos aquilo, há um único senão o William José. Eu entendo que o Bahia, com o Thiago, vai ter mais movimentação lá na frente, que é o que o Bahia tem agora, não tem outra opção. Ou o William José ou o Thiago, que são os dois jogadores que podem jogar nessa função. Com o William José, eu volto a dizer aquilo que eu já falei algumas vezes aqui com vocês, o que eu acho, o que eu acredito. Com o William José, além de ele não estar vivendo um momento bom, é um jogador grande, pesado, né? Para o sistema de jogo do Bahia, onde tem muita movimentação e dinâmica do meio de campo, precisa que o centroavante ele se movimente para um lado e para o outro. E o William José ele fica muito fácil ali para o zagueiro marcar. Então ele vira uma referência para os zagueiros adversários. Então um encosta aqui, o outro fica do lado, muito fácil de marcar, e ele impede os avanços dos meias que vêm de trás. É o que eu acho que acontece com o Bahia. Vejo que quando o Thiago entra, os dois zagueiros do Palmeiras já se sentem incomodados, porque não tem que marcar. Porque o Thiago sai dali, vai buscar um lado, vai buscar o outro, vem para o meio. Então os caras ficam perdidos na marcação. Aí abre espaço para quem está nas pontas. O Sanabria, no caso, o Ademir, que entrou no segundo tempo. Então eles ficam perdidos. Como é que eles vão marcar se não tem um cara mais de referência? Então é o que o Rogério precisa analisar. E o Thiago, quando entrou, deu outra movimentação, apesar do pouco tempo, mas deu. E o Ademir entrou e aí, meu amigo, começou a bagunçar o lateral esquerdo da equipe do Palmeiras e terminou recebendo uma bola, estava sozinho, uma bola do Ronaldo, né, que faz uma defesa, a bola vem para a área do Bahia, o Ronaldo faz a defesa e rapidamente ele faz o lançamento com os pés. Ademir no meio de 3 jogadores, passou pelo lateral esquerdo, entrou na área, deu um drible desconcertante, terminou fazendo o gol, terminou sendo o gol mais bonito do final de semana, o gol que deu a vitória ao Bahia por 1-0 contra a equipe do Palmeiras. Então futebol, às vezes, né, você pensa, não vai dar para isso aqui, vai perder, não tem como ganhar desse time. Tem sim, é ser aplicado, e o Bahia é muito forte jogando no estádio da Fonte Nova, já deu provas disso durante todo o campeonato. Veja que o time jogou todo o campeonato dentro da Fonte Nova, só perdeu um jogo, e não era para ter perdido contra o Cruzeiro. Então assim, acho também que ainda falta aí, e é claro que a cada jogo a gente fica naquela esperança, é a mesma coisa do Rogério Ceni com o Cauli, né? Vamos botar Cauli vai melhorar. Ainda bem que tem, eu acho que 3 ou 4 jogos que Cauli não entra, e o Rogério está fazendo certo agora, deixando ele se recuperar. Aquilo que a gente sempre falou, tira o cara, deixa o cara se recuperar no banco de reservas, lá do lado de fora, para quando ele voltar, ele ter uma outra animação, uma outra motivação para voltar a jogar. Então, o técnico Rogério Ceni precisa achar uma maneira de jogar fora de casa, né? Precisa achar, porque o Bahia realmente, quando sai da Fonte Nova, que vai jogar fora de casa, não parece ser o mesmo Bahia que joga com seu torcedor, com seu apoio das arquibancadas aqui no estádio da Fonte Nova. Então o Bahia ganhou a partida, ganhou bem, cria, né, uma motivação daqui para frente, até para os outros jogadores que estão machucados, e uma recuperação mais rápida, né? Bahia ganhou, estamos brigando entre os 6, uma Libertadores da América, talvez até motive psicologicamente esses jogadores a voltarem o mais rápido possível, é o que a gente espera que aconteça com o Bahia. Mas valeu, né? O Bahia mereceu vencer o jogo de ontem, ganhou, está na 6ª posição com o mesmo número de pontos que o Botafogo, e agora enfrenta o Botafogo, onde o Bahia pode ganhar também lá no Rio de Janeiro esse jogo da próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo não vive um momento bem, perdeu o clássico para o Fluminense, e é a hora do Bahia mostrar que fora de casa pode vencer também dentro dessa competição. Minha gente, está inscrito, não está não? Se inscreve aí no nosso canal, ajuda o nosso canal, deixa o like para colaborar com a gente, tá bom? Ótima semana a todos, que Deus abençoe.